Oi, gente! Hoje vamos falar sobre pontuação. Nesse vídeo, veremos sobre o ponto final, de exclamação e de interrogação. E ao final, eu vou te desafiar a fazer uma atividade chamada Mudando a Frase. Para começarmos, vamos entender por que utilizamos as pontuações. Já sabemos que utilizamos a escrita para representar a fala. A pontuação serve para nos auxiliar na intenção do que queremos transmitir através da escrita. Vamos repetir. A pontuação serve para nos auxiliar na intenção do que queremos transmitir através da escrita. Quando falamos algo, usamos diferentes tons, e na escrita usamos diferentes pontuações. Por exemplo, se eu tiver com dúvida em algo, eu posso perguntar: quanto custa isso? Se eu quiser transmitir essa mesma fala com esse mesmo tom na escrita, usarei o ponto de interrogação, pois ao ler, entenderei que isso foi uma pergunta. Sem a pontuação, eu poderia mudar o sentido de uma frase. Mas não se preocupe, ao decorrer desse vídeo, isso vai ficar mais claro. Vamos entender algumas das pontuações. A primeira vai ser o ponto final. Ele é um dos mais simples. Usamos quando pretendemos encerrar uma frase declarativa. Qualquer frase que declaramos, ao final, devemos colocar um ponto final. Por exemplo, as frases: estamos de quarentena. Gostaríamos de sair. Brincar e estudar são coisas importantes a se fazer. Também usamos o ponto final para finalizar frases imperativas, quando estamos dando alguma ordem. Por exemplo, as frases: use máscara ao sair. Lave sempre bem as mãos. Evite contato físico com outras pessoas. Mas poderíamos mudar a pontuação dessas frases? É claro que poderíamos, desde que mudemos a intenção do que queremos transmitir. Mas antes, temos mais um lugar onde devemos utilizar o ponto final, que são nas abreviações. Olha só como algumas palavras podem ser abreviadas, e perceba que depois delas colocamos o ponto. Viu só como é simples? Então, recapitulando, usamos ponto final em frases declarativas, imperativas ou em abreviações. Agora vamos para o ponto de exclamação. Usamos exclamação em frases que apresentamos alguma surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto, ou seja, quando queremos dar mais força para a nossa frase, como se ao falarmos ela teria mais entonação. Por exemplo, nas frases anteriores, se eu trocasse o ponto final pelo de exclamação, vamos ver como ficaria. Use máscara ao sair. Use máscara ao sair. Lave sempre as mãos. Lave sempre as mãos. Evite contato físico com outras pessoas. Evite contato físico com outras pessoas. Viu só como houve uma diferença de entonação quando eu li essas frases só ao trocar a pontuação? Também usamos exclamação depois de uma interjeição, quando estamos chamando a atenção de alguém, por exemplo. Vejam só alguns exemplos. Ei! Oh! Você aí! Temos também o ponto de interrogação, que é mais simples ainda. Usamos o ponto de interrogação em perguntas, indagações ou questionamentos. Como, por exemplo, também nas frases anteriores. Estamos de quarentena. Estamos de quarentena? Gostaríamos de sair. Gostaríamos de sair? Brincar e estudar são coisas importantes a se fazer. Brincar e estudar são coisas importantes a se fazer? Viu só como a pontuação que usamos interfere no modo como lemos? Agora que já entendemos onde devemos usar o ponto final, de exclamação e de interrogação, quero propor o desafio chamado Mudando a Frase. Vocês devem criar algumas frases
e escrevê-las em 2 papéis. Entretanto, em um papel, essa frase vai estar com a pontuação que vocês quiserem, e no outro, ela não vai ter nenhuma pontuação. Depois, vocês devem entregar esse papel sem nenhuma pontuação para alguém e pedir que eles coloquem a pontuação da forma que eles queiram. E por fim, vocês vão comparar os 2 papéis e observar se as pontuações ficaram iguais ou se houver alguma mudança no sentido original da frase. Eu vou dar um exemplo para melhor compreensão. No meu papel, eu escrevi a frase: Isabela, a professora passou uma atividade? E no outro papel, eu escrevi a mesma frase, só que sem pontuação, e entreguei para minha mãe. E ela colocou a seguinte pontuação: Isabela, a professora, passou uma atividade. Viu só como houve mudança na minha frase original, que era uma pergunta? Na frase que a minha mãe pontuou, já dá para entender que a Isabela é a professora e que ela passou uma atividade. Além dessa mudança, ainda poderia haver outras mudanças, como por exemplo, Isabela, a professora passou uma atividade. Nessa, já estão chamando a atenção da Isabela e dizendo que a professora passou uma atividade. E aí? Que frase vocês conseguem criar e como será que elas vão ficar se mudarmos a pontuação?